Estação de Biologia Marítima de Inhaca ganha novo visual. CEA prepara código de estrada traduzido nas línguas nacionais. Saudações, bem-vindos ao Jornal da Comunidade. Estação de Biologia Marítima de Inhaca ganha novo visual. O reitor da UEM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, inaugurou esta segunda-feira o laboratório e edifícios de refeitório e dormitórios na Estação de Biologia Marítima de Inhaca. A requalificação dessas infraestruturas, iniciada ano passado, é resultado de um memorando de entendimento que a UEM assinou em novembro de 2021 com a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento, denominado Cooperação no Domínio da Conservação da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas através da investigação e fortalecimento dos recursos humanos. Esta é uma estação extremamente relevante para que diz respeito à preservação de ecossistemas marinhos e com estas inaugurações, com estas instalações, vamos criar cada vez mais sensibilidade às populações locais, mas também à comunidade e ao país, se calhar, em geral, para compreender o quão é importante a sua preservação. De outro modo, sem estas condições, as pessoas podem inclusivamente pensar que é um lugar que tenha menos relevância para o desenvolvimento do país. Então, pensamos que assim, com a envolvência da comunidade, criamos condições para a investigação, mas sobretudo de sensibilização das comunidades para a preservação desse ecossistema marinho, que é importante para o crescimento do país. O embaixador da Itália em Moçambique, Dr. Gianni Bardini, afirmou que a proteção do meio ambiente é um dos grandes eixos da cooperação com a UEM. O que vimos agora é um pouco um dos resultados de um compromisso que remonta a mais de 15 anos. Então, isto é uma área importantíssima, nós achamos, porque para Moçambique é um ambiente importante para todo mundo, para a juventude, para o planeta. É um compromisso internacional também. Na ocasião, visitaram os centros de acomodação e o Museu da Estação de Biologia Marítima de Inhaca, tendo interagido com os funcionários desta unidade para se informar do seu funcionamento e dos trabalhos em curso. Centro de Estudos Africanos prepara código de estrada traduzido nas línguas nacionais. O Centro de Estudos Africanos da UEM quer traduzir o código de estradas para as línguas moçambicanas por forma a melhorar a segurança rodoviária no país. Os índices da sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações. Só para ilustrar, os acidentes de trânsito representam 10% do produto interno bruto moçambicano. A introdução do código de estradas para as línguas nacionais tem por objetivo garantir o acesso de material relativo à condução nas línguas moçambicanas para facilitar a interpretação dos sinais e melhorar os comportamentos dos automobilistas na via pública. Esta terça-feira teve lugar em Maputo o seminário sobre o ensino de condução de veículos automóveis em línguas moçambicanas, durante o qual foram apresentados os fundamentos de ensino de condução de veículos automóveis através do ensino em línguas moçambicanas. A carta de condução é um instrumento muito importante de acesso ao emprego e não só, quer na cidade, quer no campo. Neste contexto, o uso exclusivo da língua portuguesa no ensino de condução automóvel impede que muitos moçambicanos tenham acesso a este importante instrumento, mas não impede que conduzam veículos automóveis e adquiram a carta de condução por meios ilícitos, perigando a vida de utilizadores na via pública. O diretor do Centro de Estudos Africanos da UEM, professor Dr. Carlos Arnaldo, garantiu que a unidade que dirige tudo fará para a materialização do projeto com vista a melhorar a segurança rodoviária no país. E gostaria de assegurar que tudo faremos para que este projeto atinja os seus objetivos e, de fato, contribua para que tenhamos condutores melhor formados e, por essa via, melhorar a segurança rodoviária no país. Para o professor catedrático Armindo Ngonga, a língua influencia sobremaneira o processo de formação. O técnico é formado numa língua que não entende, ou é formado ou é mal formado. Isto acontece com a maior parte dos moçambicanos que guiam carros em Moçambique. Foram à escola de condução, não perceberam ter português, receberam a carta, como só vão para a parte prática, passam no exame prático, estão na rua.
Durante o seminário, que juntou representantes da Administração Nacional de Estradas, a Associação de Escolas de Condução, a Associação Moçambicana das Vítimas de Acidentes Rodoviários, a Comissão Técnica Científica para a Prevenção da Sinistralidade Rodoviária, Corpo Diplomático acreditado de Moçambique, foi socializado o documento de Código de Estradas traduzido para Xixangana, bem como foram colhidos subsídios para o Código de Estradas nas suas várias dimensões. O eco da tua voz, de Janete Mondlane, deixa marcas inspiradoras. Os oradores da mesa redonda sobre a vida e obra de Janete e Eduardo Mondlane afirmaram que o casal não apenas viveu histórias de amor, mas também protagonizaram profundas alianças intelectuais que deixaram marcas no curso da história. E eram parceiros de vida, mas eram acima de tudo aliados numa luta por causas que exigia coragem, integridade e uma constante redefinição do papel do indivíduo no mundo. O vice-reitor da UEM, professor Dr. Joel das Neves Tembe, reiterou a visão do casal na educação, sem o qual não seria possível ultrapassar os desequilíbrios gerados pelo sistema colonial ao nível do território. Porque era necessário libertar o homem de vários problemas decorrentes da analfabetismo, libertar o homem para poder assimilar as ferramentas da transformação, aquilo que ficou conhecido ali como o homem novo. E a professora doutora Teresa Cruz Silva destacou a cumplicidade do casal Mondlane em toda a trajetória de luta de libertação nacional até a morte de Eduardo Mondlane em 1969. Uma leitura para os que ainda não leram, aconselho a ler estas cartas maravilhosas. Destas cartas nos mostram realmente como é que Janete e Eduardo trilharam a dois numa grande cumplicidade estes caminhos até à morte de Eduardo Mondlane e como Janete Mondlane conseguiu trazer a público estas imagens com as cartas que foram selecionadas. A mesa redonda sobre a vida e obra de Janete e Eduardo Mondlane decorreu durante o lançamento da trilogia O Eco da Tua Voz, da autoria de Janete Mondlane. Severino Nguenha defende convocação da figura de Mondlane para solucionar desafios do país. O professor Severino Nguenha defendeu que urge mobilizar a figura de Mondlane para com ele se discutir as incertezas e as dificuldades com as quais nos confrontamos como país e como povo, de modo a se reencontrar um caminho para um futuro diferente. O acadêmico que falava na cerimônia de lançamento da trilogia O Eco da Sua Voz, da autoria de Janete Mondlane, aponta algumas razões para reconvocar Mondlane para o debate nacional. Quando a gente olha e relê a maneira como Eduardo Mondlane pensava o futuro de Moçambique na sua diversidade, tendo em conta até a experiência que ele teve nos casos dos Camarões, ele propunha no texto sobre o Wilson a ideia de que devíamos ter uma pirâmide em que tivesse um governo no centro, mas que por baixo as nossas etnicidades, as nossas diferenças continuassem quase na ideia de Cheikh Anta Diop a ter uma autonomia cultural. Severino Nguenha aponta ainda a total ausência de ponto de vista moçambicano, sobretudo além fronteiras, no relacionamento com as instituições internacionais. E me parece que esta ousadia, este audi, para dizer em latim, é uma das características mais importantes que a gente pode decelar na Frelimo de então e trazido à volta de Eduardo Mondlane como personalidade. Ousar ter um ponto de vista próprio, ousar ter uma perspectiva própria e exigir que na relação com os outros, segundos e terceiros, eu falo com eles a partir das minhas convicções, minhas necessidades e meus próprios pontos de vista. Nguenha termina sua intervenção referindo-se a Eduardo Mondlane como um homem cuja figura se identifica com a busca da justiça, mas que em nenhum momento foi contra as liberdades individuais.
O OIM marcha em prol da saúde mental. Moçambique possui a maior taxa de suicídio no continente africano, com uma taxa de 17,3 suicídios em cada 100 mil habitantes. A depressão está entre as causas que mais levam ao suicídio. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que no mundo cerca de 800 mil pessoas por ano tiram as suas próprias vidas, sendo a faixa etária dos 15 aos 29 anos a que mais sofre. Perante números catastróficos, a OIM juntou-se nesta quarta-feira em Maputo, não só para marchar, como também para refletir em prol da saúde mental e prevenção ao suicídio. Estas atividades estão enquadradas nas comemorações do Setembro Amarelo. A marcha, organizada pelo Centro de Coordenação dos Assuntos do Gênero da OIM, SECAG, em parceria com o Departamento de Psicologia da Faculdade de Educação, iniciou na Avenida Kim Il-sung, na STDM, passando pela Avenida do Zimbábue, Rua Quino de Bragança, seguindo pela Rua da França e entrando no campus principal, tendo prosseguido até ao Jardim da Biblioteca Central Brazão Mazula, onde decorreram as atividades. Problemas como ansiedade, depressão e outros transtornos mentais que podem afetar o trabalho, o desempenho acadêmico, os relacionamentos e a capacidade de realizar atividades do dia a dia. O Outubro busca quebrar tabu e incentivar a busca do tratamento, informar sobre os diferentes transtornos mentais, seus sintomas e tratamento e desmistificar os mitos e preconceitos relacionados com a saúde mental. É nossa expectativa que a marcha que hoje realizamos desperte na sua comunidade universitária o quão importante é o cuidado com a saúde mental. A diretora do SECAG, professora doutora Gracinda Mata Veia, afirmou que a sensibilização incide sobre os estudantes devido aos contextos em que estão submetidos, nomeadamente à pressão acadêmica e familiar. Nesta camada social, particularmente dos estudantes, temos de incidir mais para que eles prestem mais atenção e saibam que não estão sozinhos. Eles podem se aproximar para pedir ajuda aos profissionais, mesmo os docentes que estão dia a dia ao seu lado, podem se aproximar e pedir ajuda para poderem ser acolhidos e atendidos e não terminem numa tragédia no nível familiar. Nós amamos a eles são nossos filhos. Aqui na OIM consideramos eles todos nossos filhos. Nossos familiares são nossos filhos. Não queremos que terminem mal. As cerimônias alusivas ao Setembro Amarelo contaram ainda com atividades como rodas de conversas e sessões de aconselhamento orientadas por profissionais da área psicossocial e decorreram sob o lema "Se precisar, peça". Em Moçambique, estudo indica baixo desempenho de empresas lideradas por mulheres. Investigadora defende que em Moçambique as empresas lideradas por mulheres tendem a ter um desempenho inferior em comparação com as dirigidas pelos homens, sugerindo o aumento do apoio institucional e o desenvolvimento de programas de capacitação para o empreendedorismo como medidas que podem ajudar a reduzir a disparidade. Esta tese resultou de um trabalho de investigação apresentado esta quarta-feira pela pesquisadora do programa Crescimento Inclusivo em Moçambique, doutora Hannah Berkel, durante um seminário organizado pelo Centro de Estudos Econômicos e Gestão da Faculdade de Economia da UEM. Seria uma boa ideia desenvolver programas de capacitação para empreendedoras, focadas especificamente em como navegar o sistema institucional e apoiar as mulheres, por exemplo, em ter acesso a crédito ou em se registrar. E isso é especialmente importante para proprietárias, porque para elas parece que esse engajamento institucional ainda não é tão positivo assim, ou ainda não faz muita diferença no desempenho. Então, elas precisam de um apoio específico. Obrigada por sua companhia, fique bem e até a próxima.